A distorção de pensamento, a distorção da forma de compreender a realidade mais comum da ansiedade. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá. Bom, pessoal, a ansiedade, ela pode ser gerada de várias formas, né? E tem variáveis genéticas, variáveis ambientais que vão fazer com que ela se forme, mas existe uma forma de se pensar, uma forma de pensamento que contribui, embora não necessariamente gere por si só o transtorno de ansiedade, ou mesmo uma ansiedade mais aguda, mesmo que não feche critério para diagnóstico, de alguma maneira contribui com a ansiedade, que é a distorção de pensamento. Só não sabe o que que é distorção de pensamento, elas são basicamente alguns caminhos comuns que os pensamentos tomam, pensamentos, muitas vezes não realistas, não adaptativos, disfuncionais, que eles tomam na nossa mente para se formarem. Então, por exemplo, a gente tem a distorção de pensamento do tudo ou nada, que é muito comum. Então é aquela coisa, por exemplo, chegou na sexta-feira, eu percebi que eu não fui na academia nem na segunda e na quarta, e suponhamos que eu vou na segunda, na quarta e na sexta, então eu decido que eu não vou nenhum dia. Eu decido: "Ah, já que eu não fui na segunda e na quarta, então eu não vou na sexta também". Então é o tipo de distorção de pensamento tudo ou nada, né, ou pensamento dicotômico, também como é conhecido, ou pensamento polarizado, que é ou isso ou aquilo, e a pessoa não vê gradientes no meio disso. Então esse seria um exemplo de distorção de pensamento. E esse do tudo ou nada, ele pode estar presente também na ansiedade, mas não é o que a gente mais observa na prática clínica. Um dos que a gente mais observa na prática clínica, que está ligado um pouco como as pessoas conhecem o famoso sofrer por antecipação, que é a catastrofização. E o que que seria a catastrofização? Como o nome já indica, é uma espécie de perspectiva de catástrofe. A pessoa ela se comporta de uma maneira, melhor dizendo até, ela pensa de uma maneira que vai dar tudo errado no em algum evento, em alguma atividade que ela tenha no futuro. E normalmente isso faz com que ela fique ansiosa. Comenta aqui se tu se identifica com essa distorção de pensamento, se tu já teve ou tem em algum momento esse tipo de padrão de pensamento, de pensar que uma coisa vai dar tudo errado. Eu vou dar um exemplo um pouco mais concreto. Vamos dizer que eu vou ir numa festa no sábado. Aí vamos dizer que é uma festa a trabalho e meu intuito é conseguir, vamos dizer que eu sou um funcionário, de uma empresa privada, e aí meu intuito dessa festa a trabalho é conseguir me aproximar um pouco mais do meu chefe, para fazer aquela famosa bajulação ali, para tentar de alguma forma conseguir algum benefício no meu trabalho. Então, eu vou lá, eu tento e daí eu penso, assim, que essa festa, o que vai acontecer é que, na verdade, eu vou errar o local, ou se eu acertar o local, eu vou, de alguma maneira, me comportar de uma forma inapropriada, eu não vou conseguir, encontrar meu chefe, ou eu vou ter uma conversa ruim que meu chefe não vai dar bola, ele não vai querer me ouvir. Então eu só vou pensando em catástrofes, eu vou pensando pode ser várias ou pode ser uma só, mas eu vou pensando de alguma forma que vai dar tudo errado. Isso é catastrofização. Então eu posso dar um outro exemplo também. Vamos dizer que eu vou reencontrar um velho amigo. Então no que eu vou reencontrar esse velho amigo, eu começo a pensar assim: "Ah, ele vai faltar", porque ele já não dava muita bola para mim antes e foi se afastando, então ele não vai aparecer na verdade. Ou então, se ele aparecer, ele não vai dar certo, a gente vai ter muito silêncio constrangedor e a gente não vai querer se encontrar de novo. Então, são exemplos aí da catastrofização. Tá, mas agora então, eu sei o que é catastrofização, mas como é que eu lido com ela? Existe, de fato, um protocolo bastante simples para lidar com a catastrofização. Que é pensar no pior cenário possível, que geralmente já é o que a pessoa faz quando ela catastrofiza, depois ela pensa no melhor cenário possível, ela pensa num conto de fadas, ela pensa em algo totalmente fora da realidade. Aí o que que ela faz depois? Uma espécie de uma média desses 2 cenários. Então ela vai tentar encontrar ali o que que ela
acha que de fato vai acontecer, quando ela realmente se esforça para tentar pensar de uma forma realista. E ao mesmo tempo, ela elabora um plano de ação para o pior cenário possível, ou pelo menos para aspectos do pior cenário possível. Assim, se acontecer aquilo que ela realmente está pensando, ela tem pelo menos uma maneira pronta ali para lidar com aquilo. Então, vamos pôr isso num exemplo concreto de novo. Vamos dizer que, vamos voltar um pouco de novo à temática do trabalho. Vamos dizer que a pessoa ela vai no primeiro dia do trabalho, e aí ela pensa que ninguém vai dar bola para ela na empresa, que, ela vai ser maltratada pelos outros funcionários, que vai ser ruim, que as pessoas que vão lá, de alguma maneira, comprar o serviço ou o produto da empresa não vão gostar dela. Então ela está catastrofizando. O que que ela poderia fazer? Ela pensa nesse pior cenário, então ela pensa no melhor cenário possível. Ela chega lá, vai sair mais cedo, vai ser promovida no primeiro dia, sei lá, eu tô pensando em alguma coisa bem mirabolante mesmo. Vai ser na verdade, quando a gente pensa nisso na clínica, até o melhor é pensar de uma maneira, apesar de muito positiva, um pouco realista. Então, vamos tentar pensar, sei lá, promovido no primeiro dia, acho que já foi longe demais, mas vamos pensar que ela vai ser tratada muito bem, todo mundo vai gostar dela, os clientes vão gostar dela, a equipe vai gostar dela, e ela vai inclusive se tornar alguém que vai ser paparicado dentro da empresa, assim, as pessoas vão gostar muito dela. Qual seria o cenário possível? Ah, talvez ela tenha uma certa dificuldade de adaptação no início, talvez algumas pessoas gostem dela, outras nem tanto. Talvez ela e com o tempo, possivelmente ela vá se adaptando melhor. Agora, qual seria o o que que ela poderia fazer caso o pior cenário acontecesse? Ah, ela poderia talvez falar com as pessoas para tentar resolver o porquê que não estão gostando dela, ou então ela poderia falar com o chefe, ou então ela poderia sair da empresa e ir para uma outra e procurar emprego em outro lugar, e assim por diante. É claro que aqui é um exemplo só ilustrativo, às vezes as coisas não são tão simples assim, e às vezes, de fato, a pessoa está catastrofizando não tão distante do que vai ser a realidade da coisa, mas aí também tu parte para o plano de o que que eu vou fazer naquele momento. Mas a questão é que em boa parte das vezes, na verdade eu tenho uma estatística que mais de 90% dos medos que a gente tem, e a ansiedade e o medo e a catastrofização que está ligada aos 2 são todos muito próximos, né, porque ansiedade e medo são muito próximos. Então, sabendo que mais de 90% dos medos não são reais, a gente sabe que na grande maior parte das vezes que a gente catastrofiza, não vai sair exatamente como a gente estava pensando, vai ser melhor do que aquilo que a gente pensou. E aí a gente consegue então manejar um pouco dessa forma, embora às vezes nem sempre seja tão simples. Se tu achar interessante, quiser aprender mais sobre distorções cognitivas e coisas afins, ou mesmo se envolver em um processo psicoterápico, me segue aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, a gente é acostumado com o Instagram fala me segue. E no caso da psicoterapia, tem um link aqui na bio do YouTube, lá para o meu Instagram, onde de fato daí tu vai poder entrar em contato comigo. No caso de tu só se interessar mais por essa temática, mas não quiser passar por um processo assim, ou pelo menos não comigo agora, tu pode também se inscrever aqui no canal e continuar me seguindo aqui no YouTube e também se tu tiver interesse no meu Instagram. Por hoje era isso, eu agradeço pela tua audiência, até mais.